高評価、チャンネル登録、よろしくお願い E しま saiu o す。 filme da Múmia, que não é da Múmia, né? Vou já explicar isso. Eu não lembro se eu trouxe o trailer aqui pro canal, mas eu lembro de ter visto o trailer, de ter ficado tipo, ok. E agora eu tô na minha nova era, a minha nova era que assiste filme de terror. Você viu aí quando eu falei do filme lá do Eles Vão Te Matar? É filme de terror. É comédia também? É, mas tem terror. E se tem terror é porque eu sou agora uma pessoa que assiste filmes de terror e não tem medo. Aham, sei. Mesmo que eu sempre assista de dia com as luzes ligadas. Obrigado. Olha só, o filme é A Múmia de Le Crone, ou Le Crone Múmia, Mummy, Le Crones de Mummy, e em português está A Maldição da Múmia, se eu não me engano. E é o que acontece. Esse filme, lançado agora em 2026, né? Filme, ele é uma produção de terror e ele não tem nada a ver com qualquer outra produção que tenha tido de filme da Múmia anterior. A gente sabe que a Múmia, ele é um desses monstros clássicos, né? A gente tem as histórias da Anne Rice, que já escreveu. A gente tem os filmes da Universal, que popularizou bastante. E aí, se você conhece os filmes da Universal, você sabe que tem os monstros, né? Que ela fez vários filmes de monstro. E eles tentaram trazer essa franquia de novo recentemente. E, infelizmente, não deu certo. Teve a Múmia do Tom Cruise, né? Que ia fazer parte desse universo, né? E aí... esse universo de monstros da Universal que tem o Drácula, o monstro de Frankenstein, a Múmia, o monstro do Pântano. Sei que tem outros também, não tô lembrando aqui agora todos. Bom, e aí o que acontece? Essa proposta não tem nada a ver com essas produções que já vieram anteriormente. A ideia dessa proposta foi realmente criar algo novo, algo diferente, algo que pudesse trazer algum tipo de renovação pro gênero, né? Pra própria história da Múmia. O próprio diretor, ele fala que quando você pensa em múmia, essas coisas assim, tá muito associado àquela coisa dos faraós, da vingança, etc, etc. E aí ele queria ir para um lugar que fosse diferente, né? Seria a pessoa comum, por assim dizer. Já de cara, eu vou dar aqui um pouco da minha opinião. Sinceramente, não gostei tanto do filme. Não por ser terror, porque eu acho que a parte do terror funciona. Mas eu senti que tinha uma coisinha ali que não, sabe, não batia, não engatava. Mas vamos por partes. Primeiro falando sobre a história. Nessa história, a gente acompanha uma família. Ela é composta pelo pai e a mãe. E são 2 filhos. A filha mais velha, mas ela deve ter no máximo 8 anos, talvez. Aí vem o filho mais novo e a mulher está grávida. Eles estão no Egito e o rapaz, o homem, né, o pai, ele é um desses jornalistas tipo Discovery, sabe? Ele faz umas reportagens especiais, ele fala de história, fala de vários elementos assim, sabe? E aí ele tá fazendo uma matéria recente, acho que ele acabou de ganhar um prêmio por uma matéria que ele fez. E aí ele fica em casa para cuidar das crianças. A filha dele vai pro jardim, e no jardim ela tem uma amiga, como é que se diz? Secreta, meio que secreta, né? Porque ninguém sabia que ela tinha essa amiga com quem ela sempre conversa, elas passam bom parte, né? Sempre no jardim conversando com essa amiga. E aí, nesse dia específico, tá tendo, né, uma tempestade de areia lá e tal. E aí, a menina tá no jardim, ela brigou com o pai, brigou com o irmão, porque... Inclusive, eu acho interessante essa cena. Eu vou falar aqui rapidinho pra você. Nessa cena, o menino fica encapetado, por assim dizer, e pega a boneca da menina e joga do terraço, né, lá pra baixo. E quando os pais vão ver, que os dois estão brigando, né, se batendo, quando os pais vão ver, a menina fala, né, ó, ele pegou minha boneca e jogou lá embaixo, ela tá quebrada, pipipopó. E aí o menino fala, eu só queria testar meu novo paraquedas. Aí, tipo, ele tinha amarrado uma sacola, sei lá, na boneca e jogou ela de cima do telhado. E os pais não fazem nada. Os pais são tipo, esse meu filho, hein, ele é tão bobinho, tão brincalhão. Sabe, uma cena tão tipo assim, o menino tá literalmente encapetado, gente. Vocês não estão fazendo nada, não vão falar nada, não vão nem dizer assim, ei, não pode fazer isso com a sua irmã, sabe? Nada do tipo. Mas rola essa cena, e aí por que ela é importante? Porque aí a menina fica puta, e eu dou razão a ela, porque a mãe só vai trabalhar, o pai diz que vai resolver, e o máximo que ele faz é dizer assim, eu vou pegar lá tua boneca, e rapaz, ela tá muito quebrada mesmo. Quando a gente viajar, que a gente voltar pra cidade lá, nós que a gente já morou antes, eu vou levar ela pro hospital das bonecas, e ela vai ficar novinha em folha. Aí a menina fica tipo, te odeio. E ela literalmente fala, né, eu te odeio, eu odeio vocês dois agora, que é o pai e o irmão, né? E ela vai pro jardim conversar com essa amiga dela, não é imaginária, que a gente acha que é imaginária. Ela vai lá conversar com essa amiga dela, que ela sempre conversa, né? Aí tudo bem. Nisso que ela tá lá conversando com essa amiga dela, aparece uma mulher, que não é mostrado o rosto da mulher. E no rosto dessa mulher, aliás, não mostra o rosto dessa mulher, mas essa mulher dá um chocolate pra ela, que parece que é uma coisa que ela sempre fazia com essa amiga dela. Aí ela pergunta, pô, a menina não vai vir hoje? A minha amiga não vai vir hoje? Ela fala, não, hoje não. Ela pediu pra mim te entregar uma coisa. E que ela vai entregar essa coisa, ela começa lá um feitiço, né? E aí
pá, some, né? Rola lá o jumpscarezinho. E a menina sumiu, desapareceu. Aí o pai tenta procurar ela, todo mundo procura, vai na delegacia e tal, não sei o quê. E aí outro elemento interessante, na delegacia tem um delegado mais antigo, né? O capitão lá, o detetive principal, e uma novata que tá sendo treinada. Nisso, o cara mais antigo tá falando em egípcio, né? Com ela. E os pais estão falando em inglês. Só que o cara entende, o pai entende um pouco do que tá sendo falado. Ele só não fala muito, mas ele entende. E daí, o delegado meio que fala assim, ó... Eles são turistas? Porque se eles forem turistas, você sabe como é que é, né? Eles perderam a filha, mas você sabe que na maioria dos casos é capaz de um deles ter matado a filha e eles estão agora tentando esconder e acobertar o caso. Aí você já fica tipo, cara, olha, o maluco é loucura. E aí o pai entende isso, e aí fica puta, aí rola uma briga e tal, não sei o quê. E aí rola um diálogo de que, tipo, em todos os anos em que o detetive principal trabalhou, em pouquíssimos casos, ele encontrou as pessoas que foram sequestradas, as crianças que foram sequestradas vivas. Tipo, é muito raro encontrar a criança viva. Então meio que já começa sem esperança nenhuma. E é o primeiro caso dessa novata. E aí, beleza, pulam-se anos. Passam-se anos, se não me engano, 8 anos. E aí, o cara recebe um telefonema, dizendo, ó, achamos tua filha, maluco. E aí o casal fica, meu Deus, o que aconteceu? Volta pro Egito. E aí, acho que agora vale a pena a gente falar de uma curiosidade interessante. Nesse filme, eles fizeram questão de contratar atores que realmente fossem egípcios. E os atores falaram uma língua específica dentro do filme, né? Que tem uns momentos lá da linguagem. E eles treinaram também, porque uma delas é a linguagem egípcia, arábica... Árabe, hebraica. Você entendeu? E aí eles tiveram que treinar pra fazer essa linguagem, que é a versão mais antiga da linguagem, né? E em todos os filmes da Múmia que já tiveram, essa foi a primeira vez que contrataram atores do Egito. Atores egípcios. E eu fiquei tipo, caraca, maluco. A gente teve os filmes do Brendan Fraser, que eu particularmente achei que tinha. Não achei que era essa loucura de não ter. E teve os filmes mais antigos, e obviamente mais antigos o pessoal pintava pessoas brancas de preto pra dizer que elas eram negras. Então, não que seja uma desculpa, é mais uma questão de olha o nível, sabe? Bom, aí continuando com a história. Eles voltam e aí eles descobrem o quê? A menina tava mumificada, não necessariamente mumificada, mas mumificada, em um sarcófago, em um caixão, né? E ela foi encontrada e ela tá, tipo, muito deformada. Tá muito deformada. E aí os médicos falam que, ela cresceu, tal, não sei o quê. Ela foi privada de luz, ela tem algumas deformações, ela tá em estado catatônico e talvez ela melhore, mas a gente não sabe. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que vai acontecer daqui em diante. Aí rolam umas cenas bem, assim, estranhas, porque a mina fica... umas coisas guturais, sabe? Uns gritos, uma respiração pesada. Ela tá muito deformada, ela tá com as unhas grandes e tal. Então, tipo, esse elemento do horror grotesco, horror nojento, é muito bem feito nesse filme. Tipo, realmente você tem hora que você fica, tipo, ai, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí, tipo, rola essa cena, aí os pais tentam abraçar ela, conversar com ela, e ela, tipo, obviamente não responde. E quando eles seguram a mão dela, tipo, tá bem esquelética, com as unhas bem grandes. Eles seguram a mão dela, o coração dela começa a bater muito rápido. Ela começa a soltar meio que uns gritos meio guturais e aperta muito a mão dos pais. Aí dá pra ver que tá machucando, sabe? E aí ela começa a se contorcer. E aí, tipo, caralho, vai dar uma injeção nela lá de calmante, anestésico aleatório. Bom, início do filme é esse, tá? Dei uma avançadazinha aqui até mais ou menos na primeira metade do filme, né? Não revelei tudo, caso você queira assistir, é interessante. E a gente vai agora pra parte com spoilers. Mas antes da parte com spoilers, quero já deixar aqui a minha nota e a minha avaliação, que eu acho relevante pra você entender, caso você não vá assistir a parte com spoiler. Esse filme, como eu falei, ele é uma versão do Leckrone. O Leckrone é um diretor, ele fez o Evil Dead, ele fez outros filmes de terror conhecidos, até atualmente conhecidos, e ele foi roteirista e diretor dessa obra, por isso que se chama Lecrone's Mummy, né, que é a múmia do Leckrone. Aí o Leckrone, ele foi em parceria com a Blumhouse e com James Wan, que é conhecido também por filmes de terror. E aí o que acontece? A Blumhouse, James Wan, chegou pra ele e falou, cara, bora fazer um filme da múmia e tal, não sei o quê. E aí ele ficou tipo, cara, eu não sei se eu quero fazer um filme da múmia e tal. Tô meio triste, ele tava mal porque a mãe dele faleceu, bem na época que ele tava estrelando o filme mais recente do Evil Dead. E ele ficava meio mal, né, com essa questão toda, passando pelo luto, né. E aí ele falou que, tipo, cara, se eu for fazer alguma coisa assim, eu não queria fazer nada igual que já rolou antes, eu queria fazer algo diferente, algo novo, tal, não sei o quê. Tanto que eu mencionei, né, que ele queria se afastar da ideia dos faraós. E aí o cara falou, pois velho, pois bora fazer a tua versão da múmia. E aí por isso que é Lecrone's Mummy. Ele foi roteirista e diretor. Sinceramente, a crítica lá fora, nos Estados Unidos, pegou muito pesado com o cara. Tem crítica que o cara fala assim, você vai se contorcer assistindo esse filme, mas se contorcer de tédio. E eu, caralho, maluco, por que você tá falando isso? Aí dizendo que ele é um diretor ruim, que ele não sabe fazer a história, que ele só é pretencioso, que ele é muito presunçoso, pipipopopó. Praticamente ataques diretos ao cara, sabe? E eu não acho que foi isso, não. Eu acho que quando você vai assistir, pensando num filme de múmia, parte da sua cabeça pensa muito na mitologia egípcia. E eu sinto que nesse filme, ele não coloca o suficiente. Tá lá, existe, é comentado, mas eu sinto que não é aprofundado o suficiente,
sabe? Eu sinto que faltava 2 degraus. Mais 2 degraus dentro do roteiro, mais 2 aprofundamentos e dava certo. Por isso que eu acho que o filme falha um pouco. Aí ele vai pra um lado, que é o lado do terror familiar, né? Aquela coisa toda, que acaba sendo muito parecido com coisas que a gente já viu, né? Então, ele mesmo fala, né? Que a inspiração dele foi Poltergeist, por exemplo. Que é uma assombração aterrorizando uma família. E eu particularmente senti, muitos críticos falaram disso também, que é meio que Exorcista. Esse filme é meio que o Exorcista, né? E você sente muito isso. Você sente que tem elementos de Exorcista ali muito claros, muito evidentes. As partes nojentas, a menina se mijar, vomitar, essas coisas assim, sabe? Então, tipo, você vê claramente esse elemento. E aí isso me deixa meio, tipo, não sei se eu queria ver um filme do Exorcista. Ou, sei lá, sabe? Talvez mais elementos do egípcio. E quando ele faz os elementos egípcios, os elementos mais grotescos, que fogem do elemento clássico do horror associado à possessão e a exorcismo, fica muito maneiro. A parte dos coiotes, se você já assistiu, a parte do escorpião. E ele tem um elemento que ele fala que ele trouxe... Ele teve um diálogo na época que a mãe dele morreu, que alguém falou sobre a dentadura da mãe dele, o que ia ser feito, né? E aí ele meio que guardou isso pra ele e ele colocou esse elemento dentro do filme. Um lance de dente, dentadura. E é uma cena muito nojenta, é uma cena muito dolorosa. E é uma cena assustadora de verdade. É bem loucura, sabe? Inclusive eu acho que é interessante essa parte. Como eu falei, o horror do filme funciona, o gore do filme funciona. O que não funciona é a quantidade absurda de jumpscare no áudio. E nem tanto no vídeo, mas no áudio, sabe? Sabe quando, tipo, a música dá aquela parada, aí ela dá uma aumentada e de repente, pá, sabe? No áudio, né? E um pouquinho no vídeo. E tem muito disso. E aí é meio cansativo, é meio chato, é meio, sabe? Tá, não sei. Então não gostei muito. Eu preferi assistir dublado, inclusive, esse filme. Não tava muito afim, sabe? Também tava ocupado com outras coisas. Mas o ponto é, esse filme, eu acho que nesse elemento funciona, mas você tem que ir sabendo que, olha, você não tá indo assistir um filme de mitologia egípcia, nem de nada do tipo, certo? É um filme de possessão, ponto. E eu acho que esse é o grande ponto, porque quando a gente associa múmia, a gente associa a esse meio que zumbi, né, da coisa. E ao mesmo tempo que não é aqui, sabe? Mas tem um elemento bacana, né, sobre isso. Voltando agora pra parte com spoilers do filme. No final da história, como eu falei, é um filme de possessão. Então a menina, ela na verdade foi mumificada, mas foi feito um ritual para que dentro dela fosse colocado meio que um espírito conhecido lá na mitologia egípcia, que é meio que o espírito da discórdia, por assim dizer. Ele se alimenta, ele fica feliz, ele gosta de causar o caos entre famílias, ele gosta de criar situações horríveis para que as pessoas se machuquem, por aí vai. E aí, nesse caso, as cenas em que o espírito faz esse tipo de coisa é assustador. Realmente você fica com medo. Tem uma hora que a menina, a principal, que tá mumificada, a Kate, né? Ela não fala mais, né? O máximo que ela faz é grunhir. E aí, ela era pra estar em estado catatônico e meio que vegetativo, né? Sem se mexer. E aí, do nada, você começa a ouvir uma cançãozinha. Isso de madrugada e tal, você começa a ouvir uma canção. Aí a filha mais nova, que antes era a mulher estava grávida, né, ela teve a filha mais nova vai no banheiro e volta, quando ela volta ela ouve a canção. Aí ela tipo, fica meio perto assim, ela, o Kate, é você? E aí você ouve a Kate com a voz dela criança, lembra que isso foi 8 anos depois, né? A voz dela criança falando super de boazinha, falando, eu esqueci o nome da filha mais nova, mas irmãzinha, você viu, agora eu consigo cantar, eu queria que você cantasse comigo, entra aqui dentro pra você cantar comigo. E aí você já fica tipo, não entra, maluco, não entra. E aí você sente a menina falando bem, né, como se ela fosse criança ainda, tal, não sei o que. Aí lá, vou chamar o meu pai e minha mãe. E ela fala, não chama não. A gente vai cantar aqui nós duas, a gente faz uma surpresa pra eles depois. Aí você já fica tipo, é o demônio! E aí, pra mim que é a cena, nossa, maluca e nojenta e que loucura. Ela fala assim, eu quero muito brincar com você, eu quero abraçar você, eu quero... Aí começa a falar umas coisas malucas, né? Ela fala, eu quero sentir o gosto dos seus pés. Aí você fica, o quê? E aí a cena mostra, tipo, a cena tava aqui, né? Aí meio que vira de cima, aí a versão monstro, né, da Kate tá com a cabeça na porta, na parte de baixo da porta, enfiando a língua por baixo da porta pra tocar nos pés da criança que tá em frente à porta. Aí você fica tipo, meu Deus, que coisa nojenta, que coisa maluca. E aí, beleza, né, tal, rola essa cena. E aí a Kate começa meio que enfeitiçar a menina e usar uma magia maluca lá, que ela fica tacando a menina na porta, sabe, com tudo. Você fica, meu Deus, matou a menina, já era, morreu. Aí a Kate meio que possui a menina, mexe na cabeça da menina e começa meio que usar o corpo da menina também, sabe? Então, tipo, tem umas cenas que são muito boas, que funcionam, que são legais, que são nojentas. Pra mim, a que me pegou muito, 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 muito é que teve outras que são só nojentas, mas essa me fez me contorcer. A menina, ela passou muito tempo mumificada, trancada, isolada, então as unhas dela estão gigantes. E aí a mãe tá, junto com a avó, tá lavando a menina, né, banhando ela, limpando o cabelo, e a mãe tenta cortar as unhas. Aí eu já fiquei indignado com essa cena, porque a mãe pega um trinco pequeno e fica cortando as unhas. Todo mundo sabe, corta com tesourinha, corta, sei lá, com uma serra, corta com uma faca. Mas não, a mãe fica lá apertando. Aí, tipo, ela aperta uma e sabe quando a unha voa? Isso é muito povão. A gente sabe o que é isso, sabe? Aí você cortou a unha voou na boca da criatura, da mumificada da Kate. E ela não teve nenhuma reação. A mãe vai tirar e você tem certeza que ela vai dar uma mordida arrancada da mulher. Mas ela não arranca. Mas vem pior.
Porque ela vai te arrancar a última unha, tentar cortar a última unha, e ela tá tentando muito. Aí chega um momento que, em vez dela apertar, ela meio que puxa. E aí, sabe com aquela cena de que tipo, você tira uma pelinha aqui e ele sobe pelo braço todo? Faz isso de verdade com a perna da garota. Arranca a unha e sai arrancando aqui a pele com tudo, e sangue, aquela coisa toda. Aí a Kate, que tava em estado catatônico, fica viva de novo, tipo, sai gritando, socorro, tal, não sei o quê. E começa uma cena dela rodando pela casa. O pai vai atrás dela, tentando achar ela. Você acha que ela vai matar ele a qualquer momento. Quando ele acha ela tá com um ferro daquele de coisa à brasa da lareira, enfiando com tudo na perna dela, como se estivesse coçando aonde tinha arrancado a pele e o dedo. E eu fiquei tipo, só de lembrar eu fico, sabe? Enfim, essa foi a parte com spoilers, onde eu falei um pouco mais de algumas cenas específicas. O filme do Leckrone, como eu falei, ele trouxe esses elementos, ele trouxe coisas muito boas, trouxe alguns elementos muito bons. Algumas referências dele acabaram ficando muito pesadas dentro do filme. A crítica não gostou muito, porém o filme se pagou. O filme se pagou, vamos torcer para que ele continue produzindo novas coisas. Não sei se pra franquia da Múmia vale a pena voltar, só se criar uma outra parada, porque eu particularmente não gostei. Porque o grande lance o plot dessa aqui, o que é? Existe esse demônio tá... por anos e anos e anos, ele está sendo preso dentro de pessoas. Essas pessoas são presas, é feito um ritual de mumificação, é colocado em um sarcófago / caixão especial lá de pedra. E tem uma família que sempre cuida para que esses corpos continuem mumificados e a criatura, o espírito continue preso dentro do corpo. E aí essa família sequestrou a Kate, por quê? Porque crianças duram mais. Então você pode pegar a criança e até ela estiver a ponto de morrer, que é o espírito vai começar a acordar, demora mais tempo, né, do que se você colocar um adulto. Então meio que por isso, sabe? E a Ola é muito mais nojenta ainda da história. Aí rola isso com a Kate, e aí meio que a maldição foi passada pra essa nova família. Por quê? Porque a Kate tá com o espírito, né? Tá com o demônio dentro dela. E aí agora é meio que responsabilidade dessa família, porque se o espírito se soltar no mundo já era, né? E aí meio que essa é a proposta. E aí eu fico tipo, não sei pra onde você pode ir mais com isso, sabe? Porque você já foi, e filme de possessão, não sei, sabe? Então eu sinto que tem esse problema com o filme. Mas eu não acho o filme tão horrível assim, eu acho o filme bom, é divertido. Pra você assistir talvez em galera é ainda mais legal, porque você vai se contorcer com a galera, você vai ficar com medo. Mas sim, ele tem defeitos. Como eu falei, ele tem esse elemento de jumpscare que tá muito forte, e aí acaba sendo muito cansativo. E meio que a lógica do final do filme, ele tentou dar uma... Ele até fala, né? Ele quis fazer uma recompensa emocional pra o público, né? Então ele trouxe um final bom. Então... ok, eu gosto de finais bons. Eu, inclusive, não gosto quando o final é muito maniqueísta e o mal vence e acabou, sabe? Não gosto desse tipo de final. Nesse caso aqui foi até legal, foi interessante, mas admito que muitas pessoas talvez não gostem, porque meio que abriu a porta, mas ao mesmo tempo você fica tipo, não precisava abrir a porta, sabe? No elemento que tipo assim, o espírito tá lá, continua lá. Mas tudo bem. De maneira geral, trazendo agora o nosso apanhado geral, esse filme, como eu falei, é uma reimaginação, é um novo olhar, um novo horizonte para ver a ideia da múmia, o que é muito importante, o que é muito interessante. Infelizmente, ele não é tão inovador quanto poderia, e ele falha em alguns elementos, mas não significa que é um filme horrível, não. Eu, particularmente, eu acho que dei 3,5 de 4, 3,5 a 4, nota, não lembro agora, mas eu tenho lá no Letterboxd. Inclusive, eu tenho no Letterboxd que o resumo do filme é: nunca sequestre estadunidense, porque criança estadunidense dá errado. E aí, como eu falei, tem elementos muito bons nesse filme. A presença de atores egípcios, a linguagem que é falada, eles fazem questão de buscar linguagens faladas. É uma lenda muito específica que praticamente ninguém nunca tinha ouvido falar. A inspiração para a parte técnica, né? A mumificação, tudo está muito bem feito. Então acho que é um filme muito bom. Vale a pena, mas sabendo dessas questões. Não falei tudo do filme não, viu? Então vale a pena você assistir. E comenta aqui o que você achou, o que você não achou, deixa seu comentário. E a gente continua conversando sobre filmes.